Bom dia, boa tarde, boa noite. Thalita Dornelas em Coisas de Laurinha. Nós vamos hoje fazer um pão. Ele pode ser feito recheado, ele pode ser feito sem recheio. Nós vamos fazer as duas opções. Essa receita, ela é o pedido de uma inscrita, tá bom? E você que gosta do conteúdo, você curta. Se você puder compartilhar, eu agradeço. E aproveita e se inscreva no canal. E já ativa o sininho de notificação para quando sair vídeo novo você ser notificado, tá bom? Então, vamos começar a receita. Aqui eu tenho 4 fermento biológico, né? Ó, 4 tabletinhos de fermento biológico fresco. Eles vendem assim, em quadradinho. A embalagem diz 60 gramas, os 4. Aqui eu tenho 1 colher de açúcar. Aqui a gente vai desmanchar bem rapidinho, tá? Esse pão é um pão fácil, saboroso. É um pão que você pode fazer e ser o lanche da família para o fim de semana. Se a sua família for grande, para o fim de semana. Se a sua família for pequena, você pode guardar ele na geladeira e durante a semana você aquecer, né? E comer. Se você fizer ele recheado, é aconselhável que você guarde na geladeira, tá? Porque se for recheio de queijo, presunto, ainda que o pão asse com esse recheio, é aconselhável sempre guardar na geladeira, né? Por causa dos embutidos. Agora, se você não colocar nenhum recheio, for só a massa do pão, não tem necessidade de você guardar ele na geladeira não, tá? É um pão bem facinho, não usa muitos ingredientes e fica muito saboroso. Olha, a gente quando começa derretendo o fermento, ele tá um pouco duro, né? Mas conforme ele entra em contato com açúcar, tem uma reação química e ele derrete. Agora, qual reação química é essa? Eu não sei, eu sou dona de casa, sou cozinheira. A reação química eu não sei. Aqui, derreteu o fermento com açúcar, eu vou colocar 3 colheres de farinha de trigo, tá? Vou misturar. Depois que tiver bem misturadinho, eu vou tampar essa bacia e vou deixar 5 minutinhos, que é o tempo de criar uma esponja desse fermento com esse açúcar e essa farinha de trigo, tá? Olha. Aí, agora ficou uma massa bem densa, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver como vai ficar. Olha, misturei 3 colheres de farinha de trigo com o fermento dissolvido no açúcar. Agora, eu vou deixar aqui 5 minutos, tá? E daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente... cresceu 5 minutinhos. Olha, dá para perceber como que tá esponjoso, né? Se passaram 5 minutos, olha, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os demais ingredientes, ó. 3 ovos.
3 ovos. Só dei uma misturada, tá? Aqui eu tenho 250 gramas de margarina, tá? Eu tirei um pouquinho antes da geladeira. 250 gramas de margarina. Agora eu vou colocar o leite morno. Duas xícaras de leite morno. Uma. Duas. Lembrando que o morno é de morno para frio, tá? Se a temperatura tiver muito elevada, ela mata a fermentação, tá? Então, sempre de morno para frio. Olha, a margarina começou a derreter um pouco por causa da temperatura do leite. Agora a gente dá uma misturadinha. O líquido com o fermento que estava no fundo. E vamos começar a incorporar a farinha. Dá uma misturada. Bem rústico assim mesmo, tá? A manteiga não derreteu ainda, o fermento ainda tá em pedaços, a espuma. Olha, eu vou colocar cerca de 1 quilo de farinha. Por que cerca de 1 quilo de farinha? Porque depende do tamanho dos ovos que a gente coloca, tá? Então, às vezes, a gente coloca 1 quilo todo. Vou dar uma misturada. Vou vendo a textura da massa. Daqui a pouquinho eu vou colocar o sal. Quando ela tiver uma textura já mais firme, eu passo para a bancada e misturo com as mãos, em vez de misturar com a espátula. Deixa eu tirar essa louça daqui. Gente, a cozinha, ela não é uma ciência exata. Às vezes, você faz uma receita e você faz a primeira vez e não deu certo. Não ficou legal, você não gostou. Faz de novo, não desiste não. Porque, às vezes, um ingrediente que a gente coloca diferente, a temperatura que a gente não acertou, então, não deu certo. Mas tenta de novo, tá? Tenta de novo porque você vai se aperfeiçoando e vai dar certo, tá? Não desiste, não. Cozinha não é ciência exata, tá? Já percebeu que a maioria das pessoas, grande maioria, né? Aprende a cozinhar com o pai, com mãe. Eu, por exemplo, aprendi a cozinhar com a minha mãe. E a minha comida nunca ficou igual a dela. Usando sempre os mesmos temperos, o jeito de fazer, até a maneira que eu seguro assim na bacia. Quando eu vejo os vídeos que eu gravei, eu seguro a bacia do mesmo jeito que a minha mãe segurava. Mas o tempero não fica igual, o sabor não fica igual, a comida não fica igual, né? Cada um tem uma maneira de cozinhar. Por mais que a gente aprenda, faça igualzinho, não fica do mesmo jeito. Então, não desistir. Cada vez vai se aperfeiçoando. A gente vai aprendendo, vai entendendo como que funciona, tá? Vamos aprendendo. E o que eu puder ajudar, você deixa nos comentários se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, que eu possa te ajudar, tá? É só você deixar nos comentários que eu podendo te ajudar, eu vou te ajudar, vou te esclarecer, tá? Olha, a massa
já tá uma consistência, olha, mais firme. E olha que é uma massa gostosa, não é uma massa dura, tá? A gente não tá usando nenhuma batedeira, a gente tá fazendo tudo na mão, olha. Tudo no muque. Olha, a gente vai misturando e vai sentindo a textura. Quando a gente vê que ela tá numa textura legal, que dá pra abrir na bancada, a gente bota pra bancada. Olha. Colocar, agora eu vou começar a colocar bem de pouquinho, porque já foi quase 1 quilo, olha, tá? Aqui eu tenho queijo parmesão ralado, tá? Aqui o meu tá ralado grosso, mas ele fica ao gosto, tá bom? Tem um pacotinho, tá? É um pacotinho de queijo parmesão ralado. Ele vai dar um saborzinho no pão. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de sal. Apesar do queijo parmesão ser um queijo mais salgadinho, a gente precisa colocar sal porque a massa, a quantidade de massa é muito grande, né? Quase 1 quilo de farinha. Então, se a gente não colocar, fica uma massa sem sal, sem sabor, tá? Então, vamos misturar mais um pouquinho. Eu tô fazendo o vídeo agora de misturar a massa sem parar, porque para você ver a textura da massa, tá bom? Pra gente não perder nenhum detalhe. Às vezes o vídeo fica um pouquinho longo, eu tento parar em outros momentos que não seja o da massa, porque eu acho muito importante você ver a textura da massa, né? Olha, uma massa bem gostosa. Ela não tá grudando mais, olha, mas ainda tá faltando farinha, né? Vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Não vou colocar tudo, vou ver primeiro, para depois colocar mais. Aí, hoje eu vou dividir a massa em 3, tá? Geralmente, eu faço um pão só, né? Eu faço com um pão recheado, sendo que eu acabo fazendo em 3 formas, porque ele rende bastante, né? Essa massa, ela rende. Então, hoje não, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um recheado, eu vou fazer sem nenhum recheio, que é para vocês verem que se quiser pode fazer sem recheio. E eu vou fazer uns menores, porque a minha inscrita pediu. Então, eu vou fazer uns disquinhos pequenos para que ela possa usar na Santa Ceia e o sem recheio também, né? Isso aí fica a opção da pessoa. Mas é só para que ela veja como vai ficar. Se quiser fazer uns disquinhos. Olha. A massa já tá bem legal, tá boa. Enquanto eu posso trabalhar com ela aqui, eu trabalho. Porque aí quando eu colocar a mão, ela já tá bem seca, então ela não vai grudar muito na mão, né? Olha, ela absorve bem a farinha, incorpora bem a farinha. A questão do recheio é muito a gosto, né? Como eu disse, pode fazer de queijo presunto, pode fazer também de berinjela, né? Faz uma berinjela com azeite. Inclusive, eu vou
gravar um vídeo de uma berinjela que eu uso para patê, que eu faço um patê de berinjela. Então, o recheio também pode ser de berinjela, né? Pode ser de linguiça, pode ser um recheio de pizza, né? Que é o presunto, queijo, orégano. Só que o cuidado o recheio não pode ser molhado, né? Ó, eu vou jogar a massa na bancada agora, tá? Olha, olha. Aqui, olha. Olha, ela saiu todinha, viu? Bem sequinha. Precisa de mais farinha, a gente ainda vai usar mais farinha. Eu vou continuar colocando um pouquinho mais de farinha. Vou ver se eu consigo trabalhar ela com a mão. Vou pegar uma espátula para ir raspando. Quando a gente coloca a mão, a gente vai sentir na massa que vai pedindo mais farinha, né? Pra ela não grudar na nossa mão. Agora vai ser difícil pra desligar a câmera com a mão cheia de farinha. Mas a gente vai dar um jeitinho. Eu tô colocando a farinha, mas eu tô sentindo a massa pra não colocar farinha demais. Porque se a gente coloca farinha demais, o pão acaba ficando meio seco, né? Olha, já começa a não grudar mais na mão. Quando a gente mexe na massa, a parte dela que tá no meio ainda gruda. Ó, conforme a gente vai misturando, ela vai secando. Não vai grudar mais na mão e nem na bancada. Tem que trazer o meio da massa para fora, que aí a gente vê que ela precisa ainda de farinha. A gente traz o meio da massa para fora, a gente vê que ainda tem necessidade de farinha. Não é uma massa dura, ó. Ela não gruda na minha mão, ela ainda tá grudando na bancada, ó. Não sei se tá saindo som de uns latidos aí, né? Mas acredito que dê pra ouvir bem eu falando. Porque vídeo caseiro, né, gente? Eu tô em casa, não tô em estúdio. Então, sai os barulhos mesmo, né? Ó como ficou bem levinha. Olha. Não gruda. Olha.
Ó, já não tá grudando, ó, nem na mão e nem na bancada, tá? Ó, eu vou mexer nela mais um pouquinho, só pra ver se o meio também tá assim, ó. Ainda precisa de um pouquinho, o meio ainda precisava, viu? Ó. Acredito que o vídeo vai ficar longo, né? Mas a gente precisa fazer essa massa sem parar, pra ver que fica legal. Olha. Ó. Ó. Tá? Não foi a farinha toda, como eu falei, é cerca de 1 quilo. Quase 1 quilo. Ó. Agora tá show, tá muito boa. Deixa eu só incorporar esse pouquinho aqui que eu coloquei. Olha. Eu vou usar a massa ainda também na bancada, né? Ó. Olha, gente, tá? Aqui. A gente vai precisar, na hora de abrir, a gente vai precisar de farinha. Mas a massa, ó, tá? Ó, tá? Deu pra ver, né? O ponto legal. Olha, eu tava com o pacote fechado, 1 quilo de farinha, não tá aparecendo a marca? Ó, sobrou esse tanto aqui, tá bom? A gente ainda vai usar só pra abrir a massa. Olha, eu vou, como eu falei, eu vou separar em 3, sendo que eu vou separar uma parte pequena, que eu vou abrir pra fazer os pequenininhos que eu falei, ó, tá? Vou deixar esse aqui, que eu vou abrir, e esse daqui eu vou separar em... Ó. Não tá no meio certo. Olha, tá? Esse aqui maior eu vou fazer sem recheio. E esse aqui eu vou fazer com recheio, tá? Deixa eu só pegar o ingrediente do recheio, vou dar uma paradinha no vídeo e já volto. Ó, viu? A minha mão ficou limpinha, dá pra desligar a câmera tranquilo, tá? Bom, vamos, ó, não vou precisar de rolo para abrir, olha, tá? Eu vou... Bom, gente, olha, não vou precisar de rolo para abrir. Vou abrir com a mão, de uma maneira, assim, bem rústica, tá? Olha, que às vezes a pessoa pensa, ah, eu não tenho rolo, né? Nem todo mundo tem rolo. Então, olha, tá? Vou abrir com a mão. Vou abrir mais ou menos de um tamanho que eu vou... que vai ser o tamanho que dá pra me colocar na minha forma, tá bom? Olha... mais ou menos na mesma espessura. Isso daqui é o queijo ralado, tá? Olha, mais ou menos na mesma espessura. Olha. Eu tô fazendo um formato retangular. Retangular não, também não é um quadrado, não. É mais ou menos um retângulo, né? Mais ou menos. Tem as bordas arredondadas, mas deu pra entender. Aqui, eu tenho... Hoje eu vou fazer o recheio de linguiça calabresa. E aqui tem linguiça calabresa e cebola, tá?
Eu aqui coloquei bastante cebola, mas porque a gente gosta, tá? A gente gosta de cebola, então eu tô com bastante cebola aqui, tá? Deixa eu terminar de colocar o recheio e já volto. Bom, eu coloquei todo o recheio, tá? Como eu falei, calabresa e cebola, tá? Fritinha, tá? Frita a calabresa, tira a gordura e junto com cebola, tá? Ó, aí eu coloquei, agora eu vou, ó, eu fechei um rocambolezinho. Agora eu vou colocar na forma. Olha, aqui eu tenho uma forma de bolo inglês ou pão. Ela tem 23 centímetros de comprimento, tem 13 centímetros de largura e tem 6 centímetros de profundidade, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, eu vou cortar em 3. Acredito que vai sobrar um pedaço, porque a gente tem que deixar para crescer. Olha, eu vou dar uma fechada aqui embaixo. Olha, bem recheado. Vou colocar aqui. Já já eu mostro, peraí. Meço mais ou menos a mesma altura daquela. Olha. Ó, eu vou dar uma fechada aqui embaixo, tá? Mais ou menos. Tá saindo o recheio. Coloco aqui. Ficou bem recheadinho. Olha, vou pegar mais um pedaço. Vou dar uma fechada. Essa fechada aqui é só pro recheio na hora de assar não ficar saindo todo, tá? Olha. A forma, eu esqueci de dizer. A forma, ela tá untada, tá? Untei com manteiga ou margarina e farinha de trigo. Olha, deu assim, tá? Eu vou colocar esse numa outra assadeira e já volto. Já eu volto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Ver que a massa já cresceu, enquanto eu tava recheando aquele outro pãozinho. Ela já deu uma crescida. O que que eu vou fazer aqui? Eu só vou abrir e fechar ela como um rocambole, tá? Só isso. Eu não vou colocar recheio. Então, você pode escolher se você quer ele recheado ou não, tá? Ó, abri. Agora, eu vou vir enrolando, não tem importância a farinha aqui, ela vai se incorporar conforme a massa cresce. Olha, tá? Eu fiz um rocambolezinho sem recheio. Se você quiser, você vai fazer essa massa um pão grande e recheado. Hoje eu vou fazer um com recheio, um sem recheio. Aqui eu tenho uma outra assadeira, ela tem 25 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de profundidade. Aqui eu vou cortar mais ou menos para ver quanto vai dar para encher, ó. Boto um no meio. Não fica o tamanho certinho. Ó, a gente olha assim, não vê que ele tava em rocambole, né? A gente vai vendo como vai ficar na forma. Esse ficou mais baixinho, vou botar ele no meio. Ó, tá? Esse aqui ficou mais baixinho.
deixei ele no meio. Olha, afastado mesmo, tá? Olha, vê que eu coloquei numa forma bem afastado um do outro que ele vai crescer. Essa forma, ela não tá untada porque ela é de teflon, tá bom? Então, se ela for de teflon, não precisa untar. Agora, esse daqui, eu vou fazer os disquinhos. Olha, eu vou abrir. Enquanto eu abro a massa, eu vou parar o vídeo um pouquinho, pra ele não ficar muito longo, tá? Porque o principal nós já vimos. Agora, eu só vou abrir essa massa com o rolo. Já abri a massa, tá? Eu fui, ó, passando, sujando a mão de farinha, olha, tá? Ó, só pra, já tá bem, ó. Aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, tem umas marquinhas, é o queijo ralado, olha, tá, ó, não gruda nada, ó, eu só sujo a mão com farinha e passo o rolo até abrir na espessura que eu quero, olha, tá? Tá nessa espessura aqui. Aqui eu tenho um cortador comum. E, ó, eu vou cortar os círculos. Corto, ó, tá? Aqui. Tá? Ó. Vou cortar isso tudo, já volto com todos eles cortados. Olha, fiz os disquinhos, tá? E coloquei também num tabuleiro de teflon, então eu não vou untar. Depois que tá todo o pão preparado, a gente tem que deixar crescer 1 hora, tá? Essa massa, ela vai ficar crescendo 1 hora. Então, olha, nós temos uma forma com pão recheado. O pedacinho que sobrou eu coloquei aqui, tá? Olha, mais uma forminha. E mais esse, olha. Deixa eu tirar tudo daqui pra vocês verem quantos deram. Ó, o total de farinha que sobrou, ó, foi esse aqui, olha, de 1 quilo de farinha, tá? Sendo que a gente usou para abrir também. Sobrou esse tanto de farinha. Ó, tem essa forma com esse pão. Esse tá sem recheio, né? Olha, essa daqui com recheio. É muito pão. Esse pedacinho que sobrou, tá? Depois eu vou fechar ele direitinho aqui. Sobrou desse aqui, lembra? Olha, aí eu botei nessa outra forma, vai crescer. E os pequenos, porque a inscrita pediu um pão que pudesse ser usado para fazer Santa Ceia. Então, olha, é só cortar no disco, tá bom? Eu vou deixar eles crescendo 1 hora, já eu mostro vocês como que eles cresceram, tá? Bom, gente, passou 1 hora, eles cresceram. E agora eu vou colocar pra assar, tá? Olha. Tá? E eu coloco pra assar no forno frio, eu não pré-aqueço o forno, tá bom? Já eu volto com eles assados. Bom, gente, tá assado, os pães assaram, tá bem quente ainda, olha, tá? Observa como a gente colocou na forma e como que eles cresceram, tá? Eles levaram 40 minutos pra assar, olha.
eu coloquei no forno frio e liguei o forno na temperatura baixa para média, tá? Dependendo da temperatura do teu forno. O meu tava 180 graus. Olha, esse aqui é o recheado. Esse aqui também é o recheado. Lembrando que se você quiser, você pode fazer toda a massa recheada numa assadeira grande. Ou então você faz como eu fiz. Faz um pouco da massa recheada, um pouco sem nada de recheio. O recheio fica opcional ao gosto da família. Você que gostou, você curte. Se você quiser compartilhar. E se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá? Sempre quando tiver vídeo novo, você é avisado. Tá bem quente, mas deixa eu ver se eu consigo cortar um pedacinho aqui. Tá bem quente, gente. Tirei agora do forno. Olha. Tá? Pãozinho recheado, bem gostoso. Faz aí que vocês vão gostar, tá bom? Deus abençoe a todos. E beijinhos, Tatá. Tchau, tchau.